UOL Corinthians. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de áudio de podcast. Eu estou aqui mais uma vez com o nosso setorista de Corinthians, o Iago Rodá. Fala, Iago. Fala, Pedro. Bom dia. Um prazer estar mais uma vez gravando aí o nosso podcast. Também já agradecer o pessoal que está acompanhando. A gente tem mais um tema polêmico aí pela frente. E estou aqui também com o nosso colunista, Luiz Augusto Sibon, que você provavelmente conhece como Menon. Fala, Menon. Tudo bem, gente? Tudo bem, Pedro, Iago, pessoal do UOL, todo mundo que estiver nos ouvindo, um abraço a todos. E vamos nessa. Bom, a imprensa tem falado muito da situação financeira do Corinthians, que é um pouco preocupante, dívidas, e às vezes o torcedor fica bravo com a gente, né? Fala que a imprensa é pessimista, que a imprensa está mostrando o lado ruim, mas hoje, essa semana, na verdade semana passada, aconteceu aí um fato que mostra que a situação é realmente preocupante. É tão preocupante que até a Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do Corinthians, está preocupada e começou a organizar uma vaquinha para ajudar o Corinthians. Eu queria que você explicasse um pouco como funcionaria essa vaquinha, Iago, de onde surgiu essa ideia. Então, antes de entrar no assunto da vaquinha, explicar que o Corinthians tem duas dívidas gigantescas, né? A primeira é a dívida do clube, que beira R$1 bilhão, e tem a dívida do empréstimo pela construção da Neoquímica Arena, que está ali na casa de R$530 milhões. É essa dívida que a Gaviões da Fiel pretende fazer uma vaquinha virtual e ajudar o clube a arcar com esse valor junto ao banco. Então, qual que é a proposta da Gaviões? Fazer uma vaquinha virtual com os torcedores, tentar viabilizar alguma forma que a torcida possa fazer doações, o dinheiro não passaria nem pelo Corinthians e nem mesmo pela própria Gaviões da Fiel, iria direto para a Caixa Econômica Federal ou para um fundo que administrasse esse valor arrecadado para abater esse valor de R$530 milhões. Então, na semana passada, a diretoria da Gaviões esteve lá no Parque São Jorge para conversar com o Duílio e com alguns outros membros da diretoria do Corinthians sobre esse assunto e também sobre outros temas pertinentes ao futebol do Corinthians. E nessa semana, na quinta-feira ou na sexta-feira, eu conversei ontem com o Colagrossi, que é o superintendente de marketing do Corinthians. Ainda não tem uma data definida, mas no fim dessa semana, a diretoria da Gaviões se reúne com o Colagrossi para tentar viabilizar esse projeto de fazer uma vaquinha virtual e tentar arcar com esse dinheiro. E nas contas da Gaviões, R$18 por torcedor, já que o Corinthians tem aí 30 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, R$18 por torcedor viabilizaria o projeto e pagaria essa dívida aí milionária do Corinthians junto à Caixa pela construção da Neoquímica Arena. Menon, você escreveu sobre isso essa semana, você foi bem crítico, principalmente da diretoria do Corinthians, por talvez apostar nisso, se de fato apostarem. Eu queria saber a sua opinião, você contasse aqui pra gente. Você acha isso um jeito válido de tentar solucionar o problema? Bom, Pedro, eu acho o seguinte, até há uma certa... essa vaquinha que a Gaviões está propondo fazer, ela embute uma certa desconfiança com a diretoria, né? Porque, veja bem, ela quer ajudar a pagar uma parte da dívida que já está equacionada, não é? São 530 milhões, 300 milhões vêm do name rights, do CIDs, né? E os outros 230 estariam em 30 anos, programado para pagar em 30 anos. E ela quer ajudar a pagar essa dívida, porque o dinheiro iria direto para a Caixa. Me parece que tem uma desconfiança, não quer nem que o dinheiro passe pela diretoria, né? Quer dizer, por que ela quer ajudar uma parte que já está equacionada em vez de dar o dinheiro para outra dívida? Porque eu acho
eu penso, né, que a Gaviões deve pensar assim: vou dar dinheiro para pagar outra dívida, eles contratam o Jonathan Cafu de novo, o Léo Natel, o Marlon, né, como disse o querido Danilo Lavieri no post dele, né? Então eu acho isso aí. Agora, essas vaquinhas, assim, eu acho que são uma prova de amor da torcida, né? A do Vasco, por exemplo, é maravilhosa. Eles fizeram uma vaquinha porque o Vasco construísse um CT. Então é uma coisa super bacana, vai ter um ativo do Vasco lá. Essa do Corinthians significa, para mim, uma incompetência, uma prova de amor da Gaviões, de desconfiança com a diretoria, de incompetência da diretoria que não consegue pagar a dívida, né? Que vem rolando aí e vem de... O Duílio, que é presidente, também era diretor de futebol, e tantos outros, o Andrés, é uma dívida que vem de muito tempo, que ninguém tá inocentado dessa dívida aí, né? E eu acho também, como eu disse, esse negócio de contratações mal feitas, né? Eu acho que quando um time está numa situação ruim, um time grande e tal, você reforçar o time é uma coisa muito interessante, porque se você... as grandes Copas aí, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, dão muito dinheiro por etapas, né? Então, se você tem um time bom, você vai ganhar dinheiro, como um patrocínio, por exemplo. Mas aí, então, em vez de contratar bem, o Corinthians contratou muito mal, né? Gastou dinheiro, não tem um time fraco, dificilmente vai ganhar dinheiro nas Copas. Já ganhou 4 milhões na Copa do Brasil, mas não deve muito para frente, né? Então, isso que eu acho. Eu acho que é uma prova de incompetência em vários níveis da diretoria. Você está falando de desconfiança, né? E é curioso que a outra torcida organizada do Corinthians, a Camisa 12, já se pronunciou contra essa história de vaquinha justamente por isso. Eles citaram que isso significaria dar dinheiro, talvez, na mão de dirigentes que levaram o Corinthians a essa situação. Você acompanhou essa manifestação deles, Iago? Não, acompanhei. Ontem a Camisa 12, outra grande torcida organizada do Corinthians, é uma das principais do clube e também ativa assim, na vida política e na cobrança à gestão e ao conselho do Corinthians, publicou uma nota dizendo ser contrária e dizendo também que não tinha participação alguma no projeto elaborado pela diretoria da Gaviões da Fiel. E segundo a Camisa 12, eu cheguei a conversar com um ou outro membro da diretoria também da torcida ontem. A Camisa 12 entende que o Corinthians é uma marca gigante no mercado, no mercado do futebol, e consegue viabilizar outras formas de novas receitas que não um projeto ali voluntário da torcida de arcar com esse valor da dívida do estádio, né? E a Camisa 12, além de estar preocupada, a Gaviões também, para ser honesto aqui, né? As duas torcidas organizadas estão muito preocupadas com a situação do Corinthians. Como eu já falei no começo do nosso episódio, tem a dívida do Clube Social, que é de quase R$1 bilhão, e essa dívida gigantesca pela construção da Neoquímica Arena. A Camisa 12 está muito preocupada, mas ela é contrária ao posicionamento da Gaviões, ela não acha certo que a torcida arque com as consequências das seguidas más administrações pelas quais o Corinthians passou aí nos últimos anos. E aí, quer dizer, já não vão ser R$18 por torcedor, né? Você tem uma grande organizada que está fora. Com certeza aí a torcida do Corinthians não é homogênea, né? Uma torcida que vai ter pessoas de vários lugares, com várias formas de pensar. E com certeza não vai ser todo mundo que vai querer ajudar. Então a ideia dos R$18 por torcedor já cai por terra, né? Já assim. Depoimento de dois amigos meus, um amigo de muito tempo, estudou comigo, né? A gente é amigo há quase 50 anos. Ele é corintiano apaixonado, é o Macir, e ele é sócio torcedor, tudo. E ele falou o seguinte: não dou um tostão enquanto a base estiver dominada pelos amigos do Jassa. Quer dizer, ele deve estar falando ali de um má gerenciamento da base que está totalmente... Os jogadores são fatiados, né? Equipes como o São Paulo, por exemplo, que deve muito, consegue vender o jogador bem. O Corinthians não consegue vender porque o jogador já pertence muito a empresários, né? Então esse, por exemplo, meu amigo disse que não dá um tostão. Outro no Twitter, outro dia eu vi um outro
colega corintiano falou assim, eu sou sócio, pago R$ 200 por mês, não dou mais um tostão. Eu acho que não, essa história de que compra que a torcida paga, eu acho que essa é uma ilusão muito, muito grande, né? Nem sei se são 30 milhões mesmo, não sei, isso tudo não é nada cientificamente comprovado para que se tenha que se chegue a R$ 18. Talvez seja até mais de 30 milhões, não estou aqui desprezando o cálculo. Mas dizer isso assim, vamos dividir aqui, dá 18, não é assim não, né? Não é assim não, acho que a pessoa não dá, e principalmente eu acho que sim, pela falta de credibilidade dos atuais dirigentes, né? Bom, a gente vai fazer um intervalo aqui rapidinho, daqui a 1 minuto a gente está de volta, continua aqui com a gente. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve galera, estamos de volta aqui com o podcast UOL Corinthians, hoje conversando sobre a ideia da Gaviões da Fiel de fazer uma vaquinha para ajudar o Corinthians a pagar suas dívidas, e o Meron vinha dizendo que conversou com amigos corintianos que não confiam na atual diretoria e não estão dispostos a ajudar. E eu fiquei pensando aqui, né, já teve no futebol brasileiro algumas tentativas de monetizar torcida, né, de vaquinha de torcida para ajudar os clubes. Eu me lembro aqui da tentativa do Palmeiras de arrecadar dinheiro via vaquinha para contratar o Wesley, e foi um baita de um fiasco, foi um grande fiasco. O Palmeiras saiu dessa história devendo 30 milhões, porque trouxe o Wesley e a vaquinha não arrecadou dinheiro suficiente, teve uma briga judicial com a empresa que fez a vaquinha. Há muitos anos atrás teve o Disque Marcelinho Carioca também, né? Que a Federação Paulista, se não me engano, organizou para trazer o Marcelinho, e os torcedores que queriam o Marcelinho no seu clube ligavam. Mas não tem nenhum grande exemplo de sucesso. Você consegue pensar em alguma coisa, Iago? Algum exemplo que dinheiro de torcida organizada ajudou o clube a contratar, pagar dívida, salvou? Eu não consigo me lembrar. Olha, dinheiro... É que esse caso do Corinthians é muito específico porque o objetivo é sanar uma dívida, né? Então o Corinthians não é um movimento, sei lá, para construir o estádio, para contratar um jogador, para fazer alguma benfeitoria no clube. Então, um exemplo muito específico. Mas pensando em num projeto coletivo que talvez tenha dado certo, e aí talvez eu até esteja falando assim sem ter o total conhecimento dos fatos, mas eu me lembro da vaquinha da torcida do Vasco para a construção do CT, eu acho que até bem recente, aí nos últimos 2-3 anos, se eu não me engano, mas para ser bem sincero, eu não estou muito bem informado sobre como que foi essa vaquinha da torcida do Vasco, mas se eu não me engano, eu acho que deu certo. Você se lembra desse fato aí da torcida do Vasco, Pedro? Não, eu não tenho muito conhecimento, mas não citou até no álbum. Eu lembro, eram vários não é itens que fala, várias etapas. Então, vamos construir a primeira etapa. Eu acho que as 3 primeiras etapas eu acompanhei e conseguiram, sim. Conseguiram construir. Construir, não. Conseguiram as 3 primeiras etapas. Sei lá, acho que era comprar o terreno. Tá? Aí não sei para frente como que se deu, não. Teve também no Cruzeiro, o ano passado, para pagar algumas dívidas. Fizeram vários itens várias categorias de ajuda, né? Uma delas, a mais cara, acho que era Cruzeiro Diamante, alguma coisa assim. E o Samuel Rosa, do Skank, ele pagou lá e fez propaganda. Ele foi uma das pessoas que deu dinheiro. Era
Quantia grande, viu? Boa, Bem maior Menon. do que nós ganhamos. Ô, Menon, e entrando nesse tema aí, já que você citou o Samuel Rosa, vocalista do Skank, como doador aí nessa vaquinha do Cruzeiro, a Gaviões pretende também fazer isso. A torcida ainda não deu maiores detalhes assim para a imprensa sobre como que ela vai viabilizar esse projeto, já que eles pretendem fazer uma live com os seus próprios associados ainda nessa semana também, possivelmente depois dessa reunião com o Colagrossi que eu citei. Mas a Gaviões pretende convocar, digamos assim, corintianos ilustres, né? Artistas, empresários, pessoas que têm uma boa entrada no mercado financeiro, enfim, esse perfil para tentar fazer algumas grandes doações justamente para diminuir esse valor de R$18 aí pelas contas deles, né? Então esse exemplo do Samuel Rosa talvez também se encaixe na proposta da Gaviões, né? Já que ela está tentando viabilizar com que corintianos com um poder aquisitivo maior também participem dessa vaquinha e ajudem a bater o valor da dívida. Procurar notáveis, né? Seria uma busca por corintianos notáveis aí, endinheirados. Exato. Você acha saudável, de modo geral, organizada, participar da gestão do clube, ter essa influência, essa conversa, seja financeira ou às vezes política? Você vê isso como uma coisa positiva? Eu acho, no caso, uma doação, não tem problema nenhum, o dinheiro nem vai passar por lá, e o dinheiro, se alguém quer ajudar o clube, cada um faz o que quer, eu não vejo problema nenhum. O que eu não gosto é da relação promíscua de, por exemplo, diretor receber torcida organizada para isso ou para aquilo. Eu não gosto, eu era setorista do Corinthians quando tentaram lá bater no Edilson, foi o último dia do Edilson no Corinthians, eu lembro direitinho, ele saiu, todo mundo vaiando, ofendendo, né? Não serve, eu acho que torcida organizada tem que pagar ingresso, ir para o jogo, torcer, incentivar o time e só. Agora, se querem dar dinheiro, tudo bem. Agora, uma diretoria se pautar por... Eu acho que são atitudes meio vergonhosas, né? Quando lá no São Paulo abriram para a torcida organizada, até bola roubaram lá. Até bola roubaram, né? No protesto deles. Eu acho que é um tipo de... Eu não acho correto, não faria isso, não. E, Thiago, o Menon até citou isso, né? Acho que ele fala que ele acha meio vergonhoso. Como que o Corinthians está vendo isso? O Corinthians está contando com essa ajuda? O Corinthians se animou? O Corinthians, de fato, acha que pode estar aí uma solução? Então, na verdade, por enquanto, não. Por enquanto, não. O Corinthians vai escutar a Gaviões da Fiel, vai receber esse projeto da torcida e tentar viabilizar, né? Mas o clube hoje não está trabalhando com a possibilidade da torcida fazer essa doação. O Corinthians reconhece o valor da dívida, está em negociação com a Caixa, né, para assinar o contrato da renegociação dessa dívida, mas o clube não tem nenhum planejamento hoje financeiro contando com esse dinheiro. Agora, a depender dessa semana aí do que vai acontecer nessa reunião com o Colagrossi, e o Wesley Mello, diretor financeiro do Corinthians, também deve participar desse encontro com a torcida, a depender do que aconteça ali, talvez o Corinthians até viabilize isso, ou entre em acordo com a Gaviões e comece a pensar em um dinheiro novo entrando, né? Mas hoje a diretoria trabalha para conseguir novos patrocínios, para tentar equalizar as dívidas do clube, está tentando cortar gastos de todas as formas possíveis, tanto que não contratou ninguém, né? A gente já conversou sobre isso em outros episódios aqui do nosso podcast, mas não, a diretoria do Corinthians não está trabalhando com essa possibilidade e eu sinceramente acho difícil que no curto prazo ela coloque esse dinheiro ali no balanço para abater esse valor aí dessa dívida gigantesca. E Menon, você acha que deve pesar nessa decisão de aceitar a ajuda da torcida? Isso vem diminuindo um pouco, né? Mas as torcidas organizadas, você mesmo citou a invasão ao CT de São Paulo. O São Paulo recentemente teve o ataque ao ônibus, que foi protagonizado por gente, segundo a polícia, ligado a organizadas, teve bomba, granada com prego dentro.
Existe um histórico no Brasil de atos, às vezes um pouco violentos, né, de organizadas contra dirigentes, contra jogadores, contra outros torcedores. Você acha que isso tem que pesar na hora do clube analisar e se vai escolher essa rota de contar com a ajuda dos seus torcedores? Então, eu acho que todo esse comportamento devia ser inibitório para que você tenha contato, né? Relação qualquer. Agora, essa questão do dinheiro aí, eu não sei se a torcida quer fazer, por que o clube vai negar? Inclusive, parece que o dinheiro nem vai passar pelo clube. Eu acho sim, se a Gaviões quiser fazer uma doação para os sem-tetos do Brasil, pode fazer. Se ela quiser fazer uma doação para não sei o quê, pode fazer. Se ela quiser fazer uma doação para o Corinthians, ela pode fazer. Não vejo problema nenhum, acho que o Corinthians aceitar. Ela reflete apenas uma incompetência do Corinthians de gerar seu próprio dinheiro e ter que ter apoio de torcedor, né? Torcedor que muitas vezes é sofrido. Então, por que ele vai dar 18 para o clube, pagar uma dívida, se talvez ele esteja devendo 18 na padaria, né? Então, na padaria não, no mercadinho, né? Do lado da casa dele. Então, eu acho que é um modo... se o torcedor quer dar, não tem o que fazer, mas é uma coisa, um reflexo da incompetência, né? De aceitar o dinheiro de quem às vezes não pode nem dar, né? O Corinthians deveria estar fazendo, assim, como o Iago falou, mudar o programa sócio-torcedor para arrecadar mais, licenciar mais produtos, eu acho, né? Eu nunca entendo clube de futebol, né? Às vezes uma camiseta lá, a camisa do clube custa R$400, R$500, R$300. Faça uma mais popular, né? Uma camiseta, um produto mais popular e que o dinheiro venha para o clube mesmo, né? Oficial. Mas parece que não fazem isso, fazem uma coisa mais para uma elite, né? Eu acho que o Corinthians poderia buscar mais dinheiro novo, né, nessas coisas, nos seus produtos, né? Caderno, mochila, caneta, sei lá mais o que, licenciamentos reais, né? Camiseta mais barata. Tem jeito de arrumar dinheiro, eu acho. Não consegue porque são ruins de serviço. É isso aí. Obrigado, Menon. Obrigado, Iago. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o podcast UOL Corinthians. Teve apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com a participação do nosso repórter Iago Rodá e do nosso colunista Luiz Augusto Simon, o Menon. A edição de áudio é do Câmer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. Segue com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação sobre o Corinthians. Obrigado e um abraço.